Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui para iniciar agora o segundo módulo do curso de Histotecnologia Masterclass. Esse é um curso de histopatologia que o blog Eu Sou Biomédico está promovendo para vocês. Então, passamos agora pelo primeiro módulo, né? E agora vamos seguir para o segundo módulo. Pois bem, então vamos seguir então para o segundo módulo. Vamos iniciar hoje o segundo módulo. Bom, o meu nome é Jefferson Martins Gomes, né? No início do curso eu já me apresentei para vocês. Aí só para reforçar mais um pouco para quem está chegando agora. E aqui, como eu detalhei na aula passada, só mostrando para vocês que a gente já passou pelo primeiro módulo, né? O módulo de introdução, onde a gente viu a organização, administração e recepção do material histopatológico. E agora a gente vai passar para o segundo módulo, que a gente vai ver a parte do processamento, né, a inclusão e a microtomia. E aí vocês podem ver os outros módulos que a gente vai, quando acabar esse, vai seguir, né, essa linha cronológica aí das aulas. Muito bem. Antes de começar, propriamente dita, o assunto de processamento histológico, eu queria fazer um pequeno histórico, né? Então eu começo aqui relatando que em 1665, né, Robert Cook, ele fazendo certos experimentos, que naquela época de 1665 estavam em auge a observação das estrelas, né, de astros, constelações. Então eles usavam muito o telescópio. E o Robert Cook, né, ele fez um pequeno experimento ali, ele pegou aquelas lentes de telescópio e inverteu. Né? Ele inverteu. E na hora que ele inverte essas lentes, ele percebeu que era possível visualizar, né, estruturas tão pequenas que eram invisíveis ao olho nu. Né? E aí ele pegou o que? Ele pegou pedaço de cortiças, né? Aquelas cortiças, né? E aí vocês, alguns já devem conhecer muito bem essa história, né? E através desse equipamento que ele criou, né? Ele pôde observar vários compartimentos vazios, aos quais ele denominou de células, que no latim pequenos espaços fechados. Dessa forma, deu-se origem aí ao precedente do que viria a ser o microscópio óptico, né? E também que hoje chamamos de célula, no caso, né? Muito bem. E aí, 4 anos depois, em 1669, o italiano Marcello Malpighi, o Malpighi, ele descreveu, usando desse aparato, né? Descreveu, fez descrições microscópicas de órgãos humanos, como, por exemplo, baço, rim e pele. E devido a essas descrições, o Marcello Malpighi ele ficou muito conhecido, né? Através dessas publicações que ele fez. Tanto que alguns órgãos, né, e estruturas do corpo humano são associadas ao nome dele, como por exemplo o corpúsculo renal, que é o corpúsculo de Malpighi, né? E a camada média da epiderme, que é a camada malpighiana. E em
1674, né? O holandês aí Anton van, e aí eu não me atrevo a falar o sobrenome dele, vou falar só Anton, né? Foi o primeiro a observar e descrever uma bactéria, né? E após anos dedicados a identificar e descrever microscopicamente estruturas vegetais e animais, em 1700 ele foi consagrado, né, como o pai da histologia. Então, o pai da histologia é este holandês. Bom, e aí, só para ilustrar um pouco, né, temos aqui a invenção do microscópio, com o precursor do microscópio aqui, o Robert Koch, né? Temos aqui essa imagem da cortiça, né, uma imagem clássica. E aí temos um Marcelo Malpighi, e aqui é um esquema, né, do pulmão, né? Ele estudou vários órgãos, né, baço, pele, rim, e aqui é um esquema do pulmão, estudado por ele. E o Anton von, que é o pai da histologia. Prosseguindo na evolução da histopatologia, né, no século XVIII, o Rudolf Virchow, o que ele fez, o Rudolf Virchow? Vamos ver aqui, não posso me perder. Ele era um médico e antropologista, e ele observou estruturas teciduais que as estruturas teciduais elas se modificavam quando havia uma doença presente. Então, quando havia uma doença presente, aquelas estruturas teciduais eles se modificavam. Isso quem observou foi o Rudolf Virchow. Em 1848 foi elaborado o primeiro micrótomo. O micrótomo é um equipamento, né, que ele auxilia na confecção das lâminas, né, das lâminas para observação das células e tecidos. Então, o micrótomo o primeiro micrótomo foi elaborado em 1848, né, adequado para o seccionamento de tecidos animais infiltrados por parafina, tornando-os mais firmes para o corte. Então, já existia essa técnica de observação celular, e aí a técnica foi evoluindo até chegarem na preparação de parafina, infiltrados por parafina e utilizando micrótomo. Ok? Antes da parafina utilizavam-se outros substâncias para impregnação, para que o tecido ficasse mais rígido para o corte. Mas aí com a evolução, né, foram utilizando outros materiais até chegar na parafina e até a utilização do primeiro micrótomo, né, que era destinado para esse fim, né, para tornar, né, os cortes mais firmes, se usava a parafina, e para fazer o corte, né, fazer os cortes, usava o micrótomo. E em 1863, né, criou-se então, foi desenvolvida a técnica muito importante que a gente usa até hoje, que é a técnica de coloração hematoxilina eosina, que a gente chama popularmente de HE, que destaca os núcleos em azuis, roxados, os núcleos ficam meio azulados, e o citoplasma ele fica meio vermelho róseo, fica meio avermelhado. Então, as células ficam azuis, né? E o citoplasma, ou o núcleo das células, núcleo fica azul e o citoplasma fica avermelhado. E foi inventado por este homem aí em 1863. Muito bem, então. E aqui o Rudolf Virchow, o que ele fez, na verdade? Ele observou, né, que as células elas se tornavam diferentes, as estruturas, quando havia alguma doença, né? E aí o micrótomo não é o primeiro micrótomo, é um micrótomo de
905, né? E aí o homem que desenvolveu a técnica de HE. No início, por exemplo, fixadores. Os fixadores. Primeiro, eles procuraram uma maneira de fazer com que o tecido que fosse coletado, ele fosse observado quase da mesma maneira como se fosse em vivo. Para isso, eles tinham que parar o processo de quê? Da autólise. Então, como eles iam parar esse processo da autólise? Surgiram várias substâncias que foram utilizadas, como álcool, ácido acético, o trióxido crômico e vários outros produtos. Para quê? Para que quando fosse observado a célula, fosse preservada o que? As estruturas biológicas, né? O mais semelhante possível do que era quando estava em vivo. Então, eles queriam observar as estruturas da mesma forma, quando coletado, da mesma forma como se fosse em vivo, ou uma forma semelhante. Outra coisa, além disso, eles tinham que deixar o tecido mais rígido, né? Para que efetuasse os cortes. Aí existiam vários produtos, até chegar ao que? Ao formol que a gente conhece hoje. Ok? Então, dando prosseguimento aqui. Então vamos fazer o que? A definição do processo histológico. Então, os tecidos sujeitos ao processamento histológico, eles podem ser obtidos a partir de organismos vivos ou mortos, independente do meio de obtenção. As amostras serão processadas para a confecção das lâminas, que são preparadas preparados permanentes para observação em microscópio óptico. Então, a técnica histológica de rotina consiste no quê? Em uma série de etapas, com o objetivo de preparar determinado tecido a fim de ser analisado microscopicamente, seja por interesse de pesquisa ou de diagnóstico patológico. E aí, gente, já começa a primeira diferença, porque existe a rotina da pesquisa e existe a rotina do diagnóstico clínico. Para cada processo, seja pesquisa ou seja diagnóstico clínico, certos substratos utilizados dentro da histopatologia vão ser melhores que outros. E aí eu vou explicar mais adiante, mas com mais detalhes isso. Prosseguindo então, entre os processos realizados estão a coleta do material e a recepção de material, que a gente já viu aqui no primeiro módulo, a fixação, que a gente está vendo, vai ver aqui, a macroscopia, que a gente vai ver em outro módulo, né, lá no último módulo, na verdade, processamento e inclusão. Então, fixação, processamento, inclusão e microtomia, a gente vai ver aqui nesse módulo. Coloração a gente vai ver em outro módulo também. Então, esses são os processos básicos dentro da histopatologia. Coleta de material, recepção de material, fixação, macroscopia, processamento, inclusão, microtomia e coloração. Para os tecidos calcificados, além das etapas acima citadas, né, faz-se a descalcificação após a fixação da peça. Então, vamos seguir
começar com o processo de fixação. Assim, a gente viu no primeiro módulo, é importante receber a peça fixada. Já é o primeiro passo. Então, o que vem ser a fixação? A fixação é a fase destinada a interromper o processo de autólise, pelo qual qualquer tecido passa ao ser retirado do organismo ou após a morte. Então, a fixação ela interrompe esse processo da autólise. Por quê, gente? Quando o tecido ele para de receber oxigênio, as moléculas de gás carbônico e dióxido de carbono, eles começam a se acumular na célula. Então, fazendo com que o que? As enzimas lisossomais, elas são ativadas e começam a atuar sobre a própria célula, ocorrendo assim o processo da autólise. Então, para que esse fenômeno não ocorra e que seja possível analisar os tecidos com seu aspecto original, ou pelo menos ali próximo a isso, faz-se necessário o processo de fixação. Então, o processo de fixação ele vai fazer com que, primeiro, que o metabolismo celular seja interrompido. Segundo, ele vai conservar o aspecto natural do tecido. Terceiro, ele vai estabilizar as estruturas químicas intra- e extracelulares. E quarto, ele vai impedir que o tecido seja colonizado por micro-organismos. Então, esse é o princípio da fixação. O objetivo da fixação vai ser esse. Seguindo. Então, existem fixadores. Nos fixadores existem os agentes físicos, como o frio e o calor. E aí eu vou explicar como eles atuam. E os agentes químicos, que são os líquidos fixadores. Bom, a desvantagem cada processo de fixação, ou cada agente fixador utilizado, ele tem suas vantagens e desvantagens. Como desvantagens eu posso citar aqui perda molecular, ele tem uma perda molecular, ocorre o inchaço ou a retração dependendo do agente ou dependendo do fixador utilizado. Ocorre variação na quantidade da coloração na histoquímica e imunohistoquímica. E aí eu ressalto aquilo que eu falei anteriormente sobre a histopatologia na pesquisa e a histopatologia na clínica. E exatamente aí, alguns fixadores vão ser melhores para ser usados na pesquisa e alguns fixadores vão ser melhores para ser usados na clínica. Começa por aí, né? E outra seria a interferência na análise bioquímica. Muito bem. E aí eu vou explicar um pouquinho agora como agem os agentes físicos. Os agentes físicos, eles podem até se associar aos agentes químicos. Por exemplo, a temperatura, no caso do frio e do calor. A temperatura é um agente físico. Por quê? Quanto eu aumento a temperatura, né, eu aumento a velocidade de fixação. Né? E quando eu diminuo a velocidade a temperatura, diminui a velocidade de fixação. Também eu posso usar, por exemplo, aqui outros fatores externos como ondas eletromagnéticas para ajudar na fixação. E esses são os agentes físicos, ok? Então, vamos seguir agora. Então, qual seria então o fixador ideal? O fixador ideal é aquele com rápido poder de penetração.
um rápido poder de penetração. Logo que você coloca, né, já começa a agir na superfície do tecido e aí ele vai começar a penetrar no tecido. Então, aquele fixador, um bom fixador é aquele que tem uma rápida poder de penetração. Uns fixadores eles têm essa desvantagem, eles não têm esse rápido poder de penetração. E aí a gente pode usar, por exemplo, associado a esse fixador, a temperatura, elevando a temperatura, vai o que? Aumentar a velocidade de penetração desse fixador. Outra característica do fixador ideal seria o baixo potencial de modificação dos tecidos, ou seja, ele não provoca muitas alterações no tecido, seja ela retração, né, como a gente viu, que eles podem causar, ou o inchaço, a retração do tecido ou o inchaço, né? Então, o fixador ideal, ele não provoca, né? Ele não provoca essa modificação, ou ele tem um baixo potencial de modificação. Outra coisa é a preservação das estruturas bioquímicas, porque é exatamente através das estruturas bioquímicas que eu vou usar métodos, e aí é o segundo tópico, que vão possibilitar a minha coloração, a minha histoquímica, entendeu? Então, um bom fixador é aquele que preserva as estruturas químicas e eu posso utilizar a minha coloração de HE, eu posso utilizar marcadores de histoquímica. Então, o grande observação que tem aqui é que conhecer os diversos tipos de fixadores para escolher o mais apropriado de acordo com o que se deseja analisar. Então é importante conhecer os diversos tipos de fixadores. Bom, passando agora para a fixação, a gente viu a fixação física, né, que é a fixação com agentes físicos, que podem ser o frio ou o calor, né? O frio ele vai oferecer uma fixação mais lenta e o calor vai oferecer uma fixação mais rápida. E agora vamos passar para os fixadores químicos. Então, vamos classificar os fixadores químicos aqui em coagulantes e não coagulantes. Os coagulantes são aqueles que não se ligam às proteínas. Então, os coagulantes são aqueles que não se ligam às proteínas. E os não coagulantes são aqueles que se ligam e precipitam as proteínas. Então, entre os fixadores coagulantes, nós temos o formaldeído, o tetróxido de ósmio e o glutaraldeído. Então, esses são os fixadores coagulantes. Então, qual a ação dos fixadores coagulantes? Quando eles entram em contato com o tecido, o que vai acontecer? As moléculas de proteína elas vão se coagular, entendeu? Favorecendo exatamente essa fixação. Mas esses fixadores não vão fixar, eles vão se coagular pela ação dos fixadores, mas os fixadores não vão se ligar a essas proteínas. As proteínas vão se coagular, por isso fixadores coagulantes, elas vão coagular as proteínas. Qual é a ação dos fixadores não coagulantes? Os fixadores não coagulantes, como o cloreto de mercúrio e o ácido pícrico, eles vão se ligar às proteínas e vão fazer com que as proteínas precipitem. Então, uma outra ação de fixação, né? E a gente viu que entre esses fixadores, há fixadores que têm certas vantagens
e certas desvantagens. E muitas vezes, para balancear essa desvantagem, essa vantagem de um ou outro fixador, eles são usados juntos, né? Então os fixadores eles podem ser usados juntos exatamente para balancear essa desvantagem e vantagem que um e o outro tem. Por exemplo, ele não altera muito a estrutura da célula. Mas ele não altera a estrutura da célula muito, mas ele é um fixador lento. E em contrapartida o outro é um fixador mais rápido, mas altera a estrutura da célula. Então ele é usado em comum para balancear esses efeitos que são gerados. E aí a gente passa aqui por uma classificação de Leong de 1966, né? Que os fixadores são classificados em fixadores aldeídos, como o formaldeído, o glutamaldeído, o paraformaldeído comercial. Temos os fixadores oxidantes, temos os fixadores agentes oxidantes, agentes desnaturantes ou coagulantes de proteínas, agentes de mecanismos desconhecidos e combinações de reagentes, como eu falei, né? Um balanceando a vantagem e a desvantagem do outro. Eles podem ser usados juntos, como o tetraóxido de ósmio e o glutaraldeído, o tetraóxido de ósmio e o iodo zinco, o glutaraldeído e a carbodiamina e o formaldeído e o glutaraldeído. Então, gente, essa é a classificação segundo Leong de 1996. Alguns fixadores que são usados, e esses fixadores têm vantagens e desvantagens. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Na aula que vem a gente vai continuar falando de fixadores. Na verdade, a gente vai falar sobre os fatores que influenciam a qualidade da fixação. Mas por hoje a gente vai finalizar aqui. Durante a semana eu vou passar mais alguns materiais. Dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem no grupo do Telegram, entendeu? E outra coisa, essa primeira aula aqui ela vai ficar disponível, depois que ela sair na plataforma, ela vai ficar disponível no YouTube. Então a galera que está aqui no YouTube vendo essa aula é um conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando, mas ela faz parte de um conteúdo pago, que é o conteúdo do Tecnologia Masterclass. Então se você gostou dessa aula, essa é a primeira aula do módulo 2, então vão ter mais aulas ainda para concluir. Eu falei aqui sobre fixação, vou falar de desidratação, diafanização, inclusão e microtomia. Então tem muito assunto aí para a gente ver. Galera do YouTube, vai lá nas minhas redes sociais, procura mais saber sobre o curso. Se quiser se inscrever e ver as outras aulas, é só se inscrever no curso, tá ok? Então a galera aqui da plataforma que já está inscrita, né, viu a primeira aula, e a gente está aqui na segunda aula e vai nas próximas semanas continuar. Então queria agradecer a vocês por essa confiança que vocês deram, e a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.